Jesus venceu a morte, ressuscitou. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. A Bíblia relata como foi o preparativo para que Jesus atravessasse o momento da crucificação e ressurreição. E isso mostra o interior das pessoas. Portanto, quando a gente tem consciência e a gente dá valor a uma situação, a gente se prepara. Aqui mesmo nós vimos, né, as pessoas falando e pedindo oração por alguns momentos, momentos de retorno ao mercado de trabalho, momentos pré-cirúrgicos, né? Nós temos sempre uma preparação. Alguns buscam a Deus, outros preparam física e concretamente o evento. Como é importante quando a gente tem consciência, a gente consegue preparar. Mas não só preparar, a gente consegue desfrutar. Então, por exemplo, num casamento, quando se prepara a festa, a gente desfruta melhor da festa, não é? E a gente sabe que o nosso Deus tudo vê, tudo prepara. E Deus preparou o momento em que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Não foi um momento surpresa e nem foi um acidente. Foi projeto de Deus na vida de Jesus e benefício para toda a humanidade. Então, não é um simbolismo cultural, é um momento inédito, é um momento preparado, é um momento de revelação do amor de Deus pela humanidade. Então, é bom que a gente tenha atenção a esse episódio, a um episódio de como a gente pode se distrair ou como a gente pode dar o devido valor e reconhecimento. Então, eu convido você a refletir comigo no livro de João, no capítulo 12, onde há naquele lugar, em Betânia, que é bem perto do Monte das Oliveiras, onde vai começar a trajetória de Jesus, né? Nesse lugar é uma cidade chamada Betânia. Betânia quer dizer casa de Ananias, e Ananias quer dizer Deus é gracioso. Então, era a casa de alguém gracioso. Isso é o nome da cidade. A cidade quer dizer um local de casa da graça, de benefício, de favor imerecido. Então, naquele lugar, há ali na casa de Simão uma refeição, uma semana antes da Páscoa. Veja que Jesus não perdeu a oportunidade de celebrar, de ter comunhão com os seus. Jesus fez isso com os discípulos, em particular, na véspera ali da Páscoa, mas Jesus fez também com seus amigos, porque a Bíblia diz que lá estava Lázaro, Marta, Maria, ou seja, estavam ali reunidos, os amigos de Jesus. E nesse lugar, muita gente tinha ido lá, porque o Lázaro tinha acabado de ressuscitar. Então, as pessoas queriam ver Lázaro ressurreto, e os seus discípulos estão presentes, inclusive Judas, que vai traí-lo. E naquele lugar, uma mulher de nome Maria, que é irmã de Lázaro, ela chega perto de Jesus e ela toma uma atitude que só os servos da mulher da casa que fazia. Ela não era uma escrava, ela era liberta, mas ela toma uma atitude de humildade. Ela se aproxima de Jesus, ela leva um pote com uma especiaria, com um unguento muito perfumado. Era caríssimo. Inclusive, o livro de Cantares fala que ele era uma especiaria que as mulheres, né, dentro da cerimônia de casamento, utilizavam para os seus noivos. Mas não só isso, era também utilizada para o momento da morte, o preparo do corpo para enterrar. Então, ele era caríssimo, e ele custava cerca de 300 diárias de um trabalhador.
Ou seja, a Maria, ela chega perto dos pés de Jesus e lança essa especiaria. Era um ato estranho, porque os pés, eles são normalmente lavados assim que o visitante chega na casa, porque estão empoeirados, e as cidades eram empoeiradas. Então, lavava-se com água os pés do visitante. Mas essa mulher não. Ela lava os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus, porque era hábito. Quando os mortos estavam falecidos, o corpo era ungido, os pés eram ungidos com esse tipo de especiaria. E ela toma essa atitude. Mas uma serva deveria lavar com água e deveria enxugar com a toalha, assim como Jesus fez com os discípulos. Mas ela não. Ela dá do seu melhor. Ela oferece um unguento e ela vai enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Cabelo, para essa cultura, na mulher, é honra. Ela vai colocar, ela vai dispor da sua honra, ela vai soltar os seus cabelos. E ninguém entende, pelo menos o Judas não entende aquilo, acha aquilo uma bobagem, porque Judas é prático, mas não só prático. A Bíblia diz nesse texto que ele era ladrão, que ele roubava as ofertas. Então, ele imaginou, vou perder nesse negócio do roubo. E ele chama a atenção, ele diz, mas que desperdício. Ou seja, uma cena é um desperdício. Não era uma serva, era uma mulher livre, ela desperdiça na mente de Judas aquele valor. E ele usa da desculpa de que poderia ser usado para pobres. Quanta gente hoje ainda, né, em nome dos pobres, faz tantas coisas. Hoje ainda no noticiário a gente viu gente roubando, né, do medicamento do CTI e vendendo, fazendo negócio e botando dinheiro na sua conta. Então, quanta gente leva vantagem nesse momento de dor, de desespero. Então, isso, infelizmente, faz parte do caráter humano já corrompido. E Jesus sabe quem é Judas, porque Jesus não foi surpreendido por Judas. Jesus sabia que Judas era o traidor, e ele vai dizer isso na última ceia. Para Jesus não é novidade. Então, Jesus disse que os pobres sempre estarão ali, mas que aquela mulher estava fazendo não era algo simples, mas que o mundo saberia o que ela está fazendo. E tanto é verdade que nós estamos aqui, né? O registro bíblico atravessou anos. Mas o que teve de tão importante na atitude dessa mulher? Essa mulher honrou, ela teve atenção aos ensinos de Jesus. Essa mulher observou, ela tinha consciência de que aquilo não era apenas uma ceia, de que aquilo não era apenas um encontro. Ela tinha consciência de que estava perto a morte anunciada de Jesus, porque Jesus preparou os seus discípulos. E se a gente se lembra bem, a Maria estava sempre bem perto de Jesus. Quando ela o recebeu no jantar da sua casa, ela não saía de perto de Jesus. Como é importante a gente observar as palavras de Jesus que hoje estão na Bíblia e acompanhar o movimento da situação. A pressão na cidade era grande, a procura para matar Jesus já existia. A pressão dos romanos e dos judeus já existia. Ela estava atenta, e Jesus diz isso, que é importante a gente ter atenção à sua palavra para reconhecer os tempos. Inclusive, quando Jesus ensinou sobre o final dos tempos. Olhai a figueira. Então, é importante a gente saber, não por fake news, não. É importante a gente se assegurar do que o nosso Deus nos orienta. Certamente estar bem informado faz parte da nossa vida diária, mas não da nossa expectativa de vida, não da nossa esperança, porque tem muita gente se desesperando com o que dizem, mas a nossa esperança, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, que nós temos uma viva esperança. E essa viva esperança tem nome, é Cristo.
A palavra de Deus diz que Jesus é a água da vida, portanto, ele sacia, portanto, ele nos alimenta, portanto, ele nos hidrata, porque ele é o pão da vida e a água da vida. Esse é o nosso Deus, e Maria tinha essa consciência. Maria estava adequada ao tempo e à hora, mas quem não estava era Judas, porque estava atento àquelas moedas, aquele dinheiro, ele estava distraído com a possibilidade de fazer um bom negócio ali, porque ele vai trair Jesus. E ele também está preocupado com a sua atividade pessoal, que é o roubo, porque ele rouba a sacola de ofertas de Jesus. E os discípulos percebem isso. Ele é prático, ele acha um absurdo, mas a Maria, ela é estratégica, ela está na hora e no tempo certo. Porque depois Jesus vai ter o seu momento de ceia da Páscoa somente com os discípulos. Maria não perdeu a oportunidade de estar com Jesus e de fazer o que deveria fazer. E Jesus diz isso, porque aos pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Maria sabia que não era hora de falar em moedas e de ofertas, era hora de aproveitar o tempo de estar com Jesus. Mas o que Maria fez foi tão importante que Jesus diz que o mundo saberá. E o que é que Maria fez? Mas Maria agiu. Ela não ficou parada diante da oportunidade. Maria foi sincera. Ela agiu com o seu coração em adorar o Senhor, em preparar os pés do nosso Deus. Isso se chama adoração. Quando a gente abre o nosso interior, o melhor que temos dentro de nós. O que é que nós temos dentro de nós? Ira, raiva, rancor, preocupação? Ou temos boas palavras, palavras de adoração? O que é que tem no nosso coração? Porque é isso que nós vamos oferecer ao Senhor. É isso que quando nós temos oportunidade, não só quando a gente está preocupada com alguma coisa, tem algum problema, mas toda oportunidade. Nós temos diariamente oportunidade de perceber que o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, quando estamos à refeição, quando vamos dormir, quando estamos indo para o trabalho, quando estamos refletindo e contemplando a natureza. Nós temos esse tempo de perceber. E agora, no período desse momento do isolamento social, do lockdown da cidade, esse é momento não de isolamento e depressão, é momento de abrir o coração, de se ter no coração, de colocar para Deus a gratidão dele nos guardar. E tem muita gente preocupada com o que vai fazer, mas o que é que nós colocamos na nossa bagagem? A Maria tinha na bagagem dela o nardo. O que é que nós temos na nossa bagagem? Nós temos na nossa bagagem aquilo que diariamente a gente faz, que louvor, que música nós estamos ouvindo, que palavras, que notícias, que boas notícias nós sabemos que Jesus deixou. O que é que nós sabemos que Jesus falou desse tempo? Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se nesse tempo, tempos de preocupações, de más notícias, que faz parte das circunstâncias, da questão econômica do país, da questão sanitária do país, é tempo da gente se lembrar, e se a gente está sobrecarregado, de descansar nos braços do Senhor, com a sua palavra, com a sua presença, porque ele vivo está no nosso meio. E a Páscoa mostra isso, é tempo de graça, assim como Jesus estava na cidade da graça e estava recebendo o melhor de Maria no seu próprio corpo, ou seja, ungido. O que é que Maria estava tocando nos pés de Jesus? Se a oportunidade era lavar os pés, ela não perdeu, ela não deixou essa oportunidade para uma serva, fez ela. Então, quantas vezes nós temos oportunidade de servir a Deus, a oportunidade de falar com Deus, a oportunidade de ler a sua palavra, de abençoar, de confortar, de orar pelo outro.
Quantas coisas nós podemos fazer se na bagagem nós tivermos a consciência que Maria teve? Maria teve consciência. Maria tinha gratidão a Jesus. Ela estava grata ao Senhor. Por quê? Porque ela tinha acabado de receber o irmão dela ressurreto. Então, Maria estava recentemente abençoada, porque da morte Jesus livrou Lázaro. Como é importante nós mantermos na nossa mente aquilo que o Senhor fez por nós. E ela não se importou com o que estava Judas falando, porque Jesus se levantou para defendê-la. Então, muitas vezes nós somos criticados, não é? Porque cremos no Senhor, porque esperamos a solução da Covid em Cristo, mas devemos tomar vacina, devemos nos prevenir, devemos fazer isolamento social, usar máscara, mas confiar no Deus da vida, no Deus da esperança, no Deus que ressurgiu, que não é surpreendido. E Jesus podia estar seguro, porque ele sabia que ele seria ressurreto. Então, quando nós sabemos do poder de Deus na nossa vida, ainda que enfrentemos dificuldades, nós podemos estar tranquilos aos seus pés. Como é que eu e você estamos tocando em Jesus? Estamos tocando só com dificuldades e problemas ou estamos tocando com a nossa boca, com a nossa gratidão, com a nossa exaltação, com o louvor, com a graça? Porque hoje é tempo de graça e nós estamos convidados com esse tempo da Páscoa a agradecer, a nos alegrarmos com a presença de Jesus. E ele deixou o Espírito Santo, ele ressurgiu, ele passou 40 dias com os discípulos e depois subiu aos céus. Vivo está, mas não nos abandonou. Ele deixou o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, que é capaz de, quando lermos a palavra, reconhecermos que ele é conosco. Essa é a diferença. O Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas. E é assim que nós devemos estar nessa Páscoa. Né? É momento de nos alegrarmos, de nos confraternizarmos, mas é momento daquele que deu de graça a sua vida por nós, aquele que nos é a esperança viva, é a âncora da nossa esperança. Mas Judas estava com aparência de preocupado e falava que aquelas moedas poderiam ser dadas aos pobres. Mas Jesus desvenda isso e mostra que a sinceridade quem tinha era Maria e que Maria estava fazendo a coisa certa, ungindo os pés de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, orar pedindo ao Senhor que tenhamos nessa Páscoa e ao longo de todos os dias do ano o motivo certo para chegar perto de Jesus. Não esquecer quem ele é, do seu poder e daquilo que de graça Jesus fez por nós, com o custo alto do sacrifício da sua vida, mas para nós, por amor a nós, e nos resgatou. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque Jesus morreu, ressuscitou, vive está. Ensina-nos também, Senhor, nesses dias, em todos os dias do ano, a ter um coração e uma mente como a de Maria, grata ao Senhor por tudo que o Senhor faz, em toda oportunidade, nos curvarmos diante de Ti, reconhecermos os Seus feitos, investirmos no Senhor, naquilo que o Senhor espera de nós, assim como Maria, ser humilde e não ter medo de abrir o nosso coração diante de Ti e de exalar bom perfume, porque o Senhor é Deus que merece, escolher as melhores palavras para confortar, para consolar, para exaltar o Teu nome. Ensina-nos, Senhor, a termos atitude, a sermos estratégias, Senhor, porque Maria não levou por acaso um perfume tão caro para aquele lugar. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser assim também. Livra-nos das distrações, da praticidade, e que em todo o tempo tenhamos um coração sincero, preparado para te adorar. É no nome de Jesus que
que nós te agradecemos. Amém. Jesus venceu a morte.